pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos dar início aqui nossa aula 3 do curso de Segurança da Informação. E eu acompanhei algumas mensagens de vocês lá no fórum do Moodle, né? E alguns pediram para fazer uma revisão, né? Apontar algumas informações iniciais sobre o uso do Packet Tracer, tá? Aquele software de simulação de redes. Então eu vou gastar aqui uns minutinhos falando um pouquinho sobre o Packet Tracer para vocês, né, dando os passos iniciais, e aí depois, né, vocês podem procurar outros tutoriais e irem avançando aí nos estudos. Antes disso também, alguns alunos relataram dificuldade em instalar o Wireshark. Tá? Não tem muito segredo aqui, pessoal. A única dica é: vocês têm que instalar o driver WinPCAP, né? Quando vocês estão instalando aí o Wireshark, no momento da instalação, ele vai solicitar, né, que você instale esse driver. Basta avançar, né, padrão Windows, né, Next, Next, não muda nenhuma opção que você vai ter sucesso aí para executar o Wireshark. Tá? Então não tem muito segredo, né? Prestar atenção à arquitetura que vocês estão usando. E também sobre o Kali, alguns alunos também comentaram dificuldade em rodar o Kali. Basta acessar o site aí do Kali, né? Aqui na parte de downloads, né, vocês já podem baixar um arquivo OVA, né? Extensão .ova é uma imagem compacta aí do VirtualBox. Então vocês podem, por exemplo, aqui em máquinas virtuais, para quem usa o VirtualBox, né, normalmente o pessoal utiliza um desses dois virtualizadores, né, basta baixar aqui esse arquivinho. Baixou, dá 2 cliques. Né? Obviamente vocês têm que ter instalado o VirtualBox. Tá? Então baixa primeiro o VirtualBox, depois baixou o ISO lá, não tem muito segredo. O que pode acontecer, né? Alguns notebooks, né, não tem suporte para virtualização, ou tem e está desabilitado, você tem que mexer lá na BIOS, né? Prestar atenção se você trabalha com 32 ou 64 bits, são detalhezinhos aí que vocês têm que reparar. Tá? Sobre o Packet Tracer, deixa eu rodar ele aqui, também não tem muito segredo. Eu estou usando uma versão aqui mais antiga, mas não tem problema. E a ideia aqui, pessoal, é só mostrar os passos iniciais, né? Não dá para a gente focar muito tempo aqui, porque vai fugir um pouquinho do escopo do curso. Então vamos lá, você abriu o programa, né? Você tem aqui na linha de cima os dispositivos principais. À medida que você vai navegando nesse menu, ele abre os submenus aqui nessa categoria de baixo. Então aqui em cima, né, a gente tem os dispositivos de rede, né, roteadores, switches, né, hubs, dispositivos wireless e por aí vai. Segunda categoria, né, a gente tem aqui os dispositivos finais, tem como a gente simular aqui o computador, notebook, servidores, impressoras, enfim. Tá? Então aqui é só para a gente começar a brincar, é bem simples, você clica e arrasta, eu vou adicionar aqui 2 computadores. Para conectar esses dois computadores, a gente precisa de um dispositivo de rede, né? Dispositivo de uma rede local, a gente vai utilizar um switch. Tá? Vou adicionar esse 2960 aqui. E isso, pessoal, é como se a gente estivesse fazendo uma conexão física, tá? A gente pode imaginar que a gente está aqui com os equipamentos reais. A parte de cabeamento a gente tem aqui nesse raio, tá? Basicamente a gente vai usar ou o cabo direto, né? Conectar dispositivos que transmitem e recebem por pares diferentes, e cabo crossover, quando você precisar conectar dispositivos que enviam e recebem pelo mesmo par, tá? Normalmente dispositivos iguais aí. Então no caso aqui eu vou selecionar um cabo direto, clico no switch, ele vai me mostrar aqui as 24 portas fast e 2 GB, né? Qual que é a diferença? Essas 24 portas operam a 100 megabits e a porta giga a 1000 megabits, né? Ou 1 gigabit por segundo. Então vou escolher qualquer porta, não interessa aqui, né?
a numeração e conecto no meu computador na porta Fast Ethernet. Posso ligar uma porta Giga na porta Fast? Posso, né? Só que sempre a velocidade da rede vai se basear na menor velocidade. Para os dispositivos conversarem entre si, a gente precisa de um endereço IP. Então, para colocar o endereço IP aqui no dispositivo, acessa ele, aba Desktop, configuração de IP. Então, aqui eu vou colocar o nosso famoso IP, né, um IP reservado de classe C, 192.168.0.2, né? Você pode colocar qualquer número aqui entre 1 e 254, tá? Não posso colocar 0 porque é um IP da rede, que identifica todos os dispositivos, e não posso colocar 255 porque é um IP de broadcast. Vou deixar o 2 aqui e vou colocar a máscara, né? Eu dei o tab, ele completa a máscara. A máscara, pessoal, para quem não é de rede, né, através desse, você tem que imaginar a máscara aqui como sendo 32 bits, né? Cada octeto, né, cada número desse aqui possui 8 bits, só que nós escrevemos na notação decimal. Então, os bits que estão ligados, então vocês têm que olhar para cá, imaginar que aqui tem 8 uns, né, em binário, 8 uns, 8 uns. Esses bits ligados, eles vão identificar na porção do IP a parte da rede, né? O que isso quer dizer? Todo mundo dentro dessa rede aqui, obrigatoriamente tem que começar com 192.168.0, porque eu estou travando aqui os octetos da rede. Se eu usar, por exemplo, uma máscara assim, né, classe B, todo mundo aqui dentro tem que começar com 92.168. E se eu usar uma máscara classe A, todo mundo lá dentro dessa rede tem que apenas começar com 92. Essa é a regra, tá? Então aqui eu vou deixar a máscara padrão classe C mesmo, beleza. Vou colocar um IP aqui no outro computador. Lembra que eu falei, todo mundo tem que começar com 92.168.0? Se eu colocar aqui, por exemplo, 1, esse computador não vai conversar com o outro, tá? Eu tenho que obedecer a seguinte regra e não posso repetir o IP, né? Se eu já coloquei 2 lá, tem que colocar 3 aqui, ou 4, ou qualquer número dentro daquele intervalo. Vou expandir essa barrinha aqui embaixo, ó, e vocês podem testar através do ping. Aqui no Packet Tracer ele simula com essa cartinha aqui, tá? Pode apertar a tecla P ou seleciona a cartinha, clica em cima de um computador, clica em cima de outro, ele vai dar sucesso. Os dois computadores já estão conversando. Vamos imaginar que eu vou montar outra rede aqui, né? Vou adicionar aqui mais 2 computadores, clique e arrasta. Se essas redes vão conversar, eu não posso repetir o IP. Agora aqui eu vou usar um 92.168.1. Né? Percebam que eu mudei aqui o terceiro octeto. Vou colocar 2 aqui, mesma coisa. E aqui, 192.168.1 foi o octeto que eu escolhi para a rede. Vou colocar o 3. Um switch para conectar esses 2 dispositivos, cabo direto, mesma coisa do outro, qualquer porta e qualquer porta. Beleza. Se eu testar o ping aqui novamente, sucesso. Vamos imaginar, pessoal, que eu queira conectar essas duas redes, tá? O equipamento responsável por conectar redes é o roteador. Então, aqui eu posso ter 100 máquinas, 1000 máquinas, né? Eu vou acrescentando suítes. A partir do momento que eu quero conectar com outras redes, eu preciso de um roteador. Então, eu vou adicionar isso aqui, ó, 2911, tá? Vou pegar esse modelo específico, né? Ele tem 3 portas gigas. Vou pegar aqui, conectar uma porta nessa rede, tá? Qualquer porta do switch. E vou pegar outra interface de rede e conectar nessa rede. Então percebam que esse lado é a rede 192.168.0 e esse lado é a rede 192.168.1. Por que está vermelho aqui, né, pessoal? Todas as portas de roteadores, por padrão,
elas vêm desligadas. Então, o primeiro acesso que você tem que fazer no equipamento é pelo console, tá? Você recebe esse cabo especial junto com o equipamento, você conecta na serial do seu computador. Então aqui, né, eu vou colocar um IP nessa porta 00. Vou fazer aqui por linha de comando, tá, pessoal? Mas quem não é da área de redes pode usar aqui esse menuzinho para configurar as portas, tal, mas eu vou fazer por linha de comando, beleza? Então aqui deixa eu só reiniciar ele novamente para vocês verem como que seria. Deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui. Mas não se preocupem com os comandos, porque não faz parte aqui, né? Seria mais um curso de redes. Então, estou aqui no roteador, toda vez que eu ligo esse cara pela primeira vez, ele me pede se eu quero ajuda, tal, eu respondo que não. Então, eu caio aqui no modo que a gente chama de modo usuário. Para eu passar para o modo privilegiado, a gente digita o comando enable. Vocês vão perceber que a hashtag aqui indica que eu estou no modo privilegiado. E qualquer configuração que eu vá realizar, eu tenho que ativar esse modo de configuração de terminal, né, para eu ter certeza que eu não fazer nada de errado. Então eu vou entrar aqui dentro da minha porta, no caso aqui a 00, tá? E vou colocar um endereço IP. A gente não colocou ali o 92.168.0 para esses caras aqui. A gente colocou 2 e 3, eu vou colocar o 1 aqui, espaço a máscara de rede, tá? Lembra que eu falei que as portas vêm desligadas, né? Se eu der uma interrogação, ele vai me mostrar todos os comandos disponíveis aqui nesse modo, e a gente vai ver que tem um comando aqui que é shutdown. O shutdown, ele desliga a interface, mas eu não quero desligar, eu quero ligar. Então tem um comandinho aqui que é o no, né? Toda vez que você colocar o no na frente de um comando, ele vai cancelar o comando que vem a seguir. Então, se eu fizer o seguinte, no shutdown, ele vai ligar a porta aqui para mim, tá? E aí vou fazer a mesma coisa, vou dar um exit para sair da porta 00 e vou entrar agora na 01. O tab, ele completa os comandos, tá, pessoal? Eu não digito tão rápido assim, não. Então, IP address. A outra rede é o 92.168.1, que número que a gente pode escolher? Qualquer número entre 1, pulo o 2 e o 3, porque a gente já setou nas máquinas, do 4 até o 254. Por que esse intervalo, pessoal, de 0 a 255? Porque são 8 bits, tá? 2 à oitava, 256. Então você tem do 0 ao 255. Você nunca usa o 0, né, que é o primeiro, e nem o último. Vou colocar 1.1, né? E a nossa famosa máscara classe C, liguei a porta. Fechou. Então agora aqui, pessoal, essas duas redes, elas vão conversar, tá? Se eu der um ping aqui, ó, apertar a tecla P e colocar, o primeiro ele perde, tá? Porque ele está anotando o endereço MAC do pacote. Primeiro e o segundo. Aliás, o que está acontecendo aqui, né? Eu deixei de propósito, ele perde realmente o primeiro, mas aqui não vai pingar uma rede com a outra. Por quê, pessoal? Normalmente eu já preencho, aí eu deixei de propósito sempre para explicar isso para vocês. Quando a gente precisa conversar com alguém fora da rede que nós estamos, a gente manda essa informação para um equipamento que faz o limite ali da nossa WAN com a nossa LAN. Esse equipamento pode ser um roteador, pode ser um firewall Linux ou Windows, né, um servidor Linux ou Windows. Então, como ele pode ser vários equipamentos, né, ele recebe um apelido. Esse apelido é o gateway. Né? O gateway é o portão de saída, né, o portão de saída e de entrada da sua rede. É aquele cara, né, que tem um olhar aqui dentro e um olhar lá fora. Então, a gente precisa identificar para os dispositivos quem é esse gateway. Então aqui, ó, no PC0, eu vou colocar nessa terceira linha aqui qual é o IP do nosso gateway, né, do portão de saída. Quando eu precisar conversar com alguém fora da rede que eu estou, vou mandar aqui para o 1. O 1 é o IP que está nessa portinha aqui, tá? E o PC2, a mesma coisa. Eu vou falar, ó, se você precisar conversar com alguém lá fora, esse é o gateway. Então, se eu testar agora aqui
desse para esse, né? O primeiro, como eu disse, ele perde, porque ele está anotando o endereço MAC, e aí já está começando a conversar, tá? Olha lá, sucesso de um para o outro. Esses dois aqui ainda vai dar falha, porque a gente não configurou o gateway, tá? Então basta vir aqui e colocar o endereço do gateway. Você tem 1000 máquinas na sua rede, as 1000 máquinas vão possuir a mesma máscara e o mesmo gateway, tá? E o legal aqui nesse software, né, pessoal, se vocês ativarem esse modo simulação, aqui no canto inferior direito, tem todos esses protocolos que a gente pode simular. Por enquanto, né, deixem só marcado o ICMP, que é o pacote que o Ping usa, tá? Então vocês podem dar aqui um show all none, editar o filtro, mais fácil aqui e marcar só o ICMP. Vou dar um delete aqui, né, pegar a cartinha de novo, pingar daqui para cá. Percebam que ele abre uma cartinha, a gente consegue, lembra do modelo OSI, visualizar todas as camadas, tá? Então aqui ó, eu tenho o endereço IP de origem, endereço IP de destino, endereço MAC da camada 2. Lembra que eu falei na primeira aula, né? O roteador ele vai matando essas informações aqui da camada 2 e substituindo. Então se eu olhar aqui o endereço MAC de origem, é o D92C. Eu quero ir para o 1A01. Esse 1A01 não é a máquina do outro lado, é a portinha aqui do meu gateway. Então, se eu deixar o mouse aqui em cima, ó, olha lá, na porta 00, porque se eu tirar o mouse aqui ele some esse quadrado, mas lá no final tem 1A01. E aí eu posso vir aqui, ó, capture, né, passa pelo switch. Quando chegar aqui no roteador, ó, ele vai entrar por uma interface com essas mesmas informações e percebam aqui na camada 2, ó, ele vai mudar, ele vai apagar essas informações e vai substituir. Então, sem olhar aqui, eu já sei que o MAC da porta 1 é esse 1A02, né? E o MAC aqui desse PC que eu estou pingando é o 3D07. Então, a gente nunca tem informação do MAC de outros dispositivos fora da nossa rede, tá? Essa informação não é possível de obter, tá? Então vocês vão ver que ele vai entregar, na volta a origem vira destino e o destino vira origem, tá? Vocês vão perceber que inverteu os endereços IPs. Então é muito legal aqui, tá, pessoal? Essa é só uma visão inicial, né? Vocês podem simular aqui servidores, né? Eu não preciso colocar endereços IPs manualmente, você pode aqui simular, por exemplo, um DHCP. O DHCP é o serviço responsável pela entrega desses endereços IPs, né? Enfim, né, vários tipos de protocolos aqui, né, mas a gente poderia perder aqui várias horas só falando do Cisco, tá? Mas falando aqui desses passos iniciais, né? Quem quiser expandir um pouco mais, né, eu vou deixar um desafio para vocês que é o seguinte. Vou colocar aqui, né, só que obviamente vocês vão ter que alterar os endereços IPs, colocar mais um roteador, tá? Então se eu colocar aqui mais um roteador, colocar aqui, nesse caso a gente, entre os dois roteadores tem que usar o cabo cross, e aí percebam o seguinte, eu aumentei uma rede, eu teria que colocar aqui, né, pensar num terceiro IP, e, além disso, eu teria que começar agora a mexer com rotas, tá? Por quê? Porque esse roteador, a princípio, só conhece essa rede e essa rede aqui, ó. Ele não tem como conhecer essa. Tá? Então, eu teria que ensinar esse roteador. O roteador, ó, tem uma rede aqui, tá? Cujo IP dela é tal, né? Vocês vão escolher, máscara tal. Para você chegar nela, eu vou te mandar para o meu vizinho. Tá? Isso é uma rota. Tá? Então, nesse tipo de situação, né, com 2 ou mais roteadores, vocês vão ter que começar a trabalhar com rotas. Tá? Foge isso aqui foge um pouco aí do escopo do nosso curso, mas fica aí o desafio para quem quiser fazer essas redes pingarem. Né? A gente está trabalhando aqui com 3 redes. Tá? Cada cabo que sai do roteador é uma rede. Tá?
Se tiver roteador com roteador, você conta uma vez só. Quem não conseguir fazer, né, a gente vai interagindo lá no fórum e na próxima aula eu faço a correção aqui rapidinho, né, para quem tiver interesse. Mas isso aqui é mais redes, tudo bem que segurança tem muito a ver com os conceitos de rede, mas a ideia aqui é só dar uma visão geral, beleza? Vamos lá, pessoal, deixa eu desligar aqui para não ficar comendo muita memória. E agora a gente vai falar sobre a nossa aula 3. Relembrando, na nossa aula 2, eu falei para vocês aqui da parte da fase de reconhecimento, tá? Dentro do reconhecimento, nós vimos que nós temos a pesquisa por vulnerabilidades e o footprint. O footprint ele é dividido no ativo e no passivo, nós vimos o passivo, né? Mostrei ali um cabeçalho de um e-mail, você pode visualizar o código-fonte de uma página, buscar versões antigas do site, enfim. São situações aí que você obtém essas informações através de fontes públicas, tá? Nós temos também, eu falei para vocês tentarem utilizar o Foca, tá? E depois eu coloco também alguns prints da resolução do Foca aqui, do Foca em execução. Tá? É bem tranquilo, roda o Foca, não precisa nem instalar, coloca o site que vocês querem buscar, né? Eu faço um vídeo aí depois da correção do Foca. É bem tranquilinho. E hoje, pessoal, nós vamos ver o footprint ativo, tá? Que está dentro da fase aqui de reconhecimento. O que acontece nessa fase aqui, pessoal? Vamos lá. A gente pode, né, trabalhar aqui com bastante técnicas, né, de engenharia social. Engenharia social, para quem não conhece, pessoal, nunca ouviu esse termo, nada mais é, né, tentando resumir, é quando você tenta enganar alguém, né, passar um trote, né, quem é da época aí de ficar ligando para os outros, passando trote, na tentativa, né, de obter informações confidenciais. Tá? Então isso é engenharia social. Recentemente aí, né, a gente viu uma grande empresa aí sendo atacada, e os primeiros passos ali foi um ataque de engenharia social, né? A pessoa se passou pelo diretor, né? E enfim, vocês devem ter acompanhado aí. Então nada mais é do que uma forma de tentar acessar informações, né? Utilizando o elemento mais vulnerável que é o ser humano. Então a gente está suscetível a esses ataques aí, né, diariamente. Então a gente recebe uma ligação, é um número estranho, né? Às vezes a gente nem atende, mas se atende, a pessoa falando que é do banco, a gente já acende aquele sinal de alerta, enfim. Então isso que são ataques aí de engenharia social. Então você está lá, né, fazendo o pen test, você já pode tentar aplicar algumas dessas técnicas. E uma dessas técnicas, né, que você pode encaixar os ataques de engenharia social é você fazendo uso, na verdade, do DNS. Então aqui a gente vai ter que fazer uma rápida revisão aqui, né, do que é o DNS para vocês tentarem entenderem, né? Principalmente, né, eu acompanhei as mensagens lá no fórum, estou tentando responder a todo mundo, mas tem muita gente que não é da área de redes, né? Muitos estudantes, tal. Mas vamos lá. O que acontece, pessoal? O DNS ele é um banco de dados distribuído, né, que vai fazer um mapeamento de um nome para um endereço IP. Acabei de mostrar para vocês lá no exemplo, né, do Packet Tracer. O roteador ele só entende endereços IPs, tá? Mas para nós humanos é muito mais fácil nós memorizarmos nomes do que endereços IPs, né? Se eu perguntar qual que é o IP do Google, do Gmail, do Facebook, né? Difícil a gente armazenar isso. Muito mais fácil a gente memorizar nomes. Então, no início, né, dos primeiros testes em redes de computadores, lá nas universidades norte-americanas, né, o pessoal percebeu, né, começou a fazer um mapeamento desses dispositivos, a rede cresceu muito e teve que se criar, né, esse banco de dados distribuídos. Então, nada mais é do que esse mapeamento, tá?
Tem muita coisa aqui, né, por causa do tempo, que a gente ficou um pouquinho ali falando do Cisco, né, eu vou passar um pouco correndo, depois a gente pode também voltar e vocês, né, revisarem esse assunto aí com algum autor de redes. Mas pensando em servidores, né, nós temos servidores autoritários ou autoritativos e servidores recursivos. O que nós instalamos nas nossas máquinas, né, nos nossos servidores, Windows ou Linux, são os servidores recursivos. Esses caras vão conversar com esses servidores autoritários, né, que estão espalhados aí pelo mundo, na tentativa do quê? De justamente fazer esse mapeamento. Tá? Então, quando você acessa uma URL, existe ali esse processo de mapeamento, né, onde o seu sistema operacional vai tentar fazer o mapeamento daquele domínio para um endereço IP e aí então você acessar esse site. Então vou tentar mostrar para vocês como que é feita essa consulta, tá? Então DNS, a gente tem vários servidores ao redor do mundo. Sem o DNS a internet não existe, tá? Cada servidor ele vai ter registros, tá? Conhecidos aí como domínios ou namespace ou espaço de nomes, enfim, né? E esses registros, eles vão ter informações, né? Pode ser para um sistema individual, para endereços de e-mails, enfim. Então, percebam que a gente está na fase de reconhecimento, eu estou tentando buscar informações do meu alvo e o DNS, né? Estou tentando trazer para vocês, é uma forma de buscar essas informações. Essa telinha aqui é um print do Wireshark. Então vocês podem abrir o Wireshark, né, já tem instalado, coloca lá no filtro DNS, tá? Dá um Enter, deixa esse filtro ativo. Abre um site que você não abre, né, ou não abriu recentemente, e você vai conseguir visualizar essa consulta, tá? Essas consultas são feitas através do protocolo UDP, né, fiz uma rápida revisão na aula 1, com destino à porta 53, tá? O source port aqui pode ser uma porta aleatória. Então, também fica a dica aqui, né? Façam esse teste aí brincando com o Wireshark, né? Pausem o vídeo, abra o Wireshark, começa a captura da placa de rede, cria o filtro do DNS e façam uma consulta para vocês verem, tá? Então, pessoal, como que é feita essa organização? Vamos tentar entender aqui. Toda URL, né, ela termina com um ponto final, tá? Se eu colocar aqui um ponto final, o site ele é carregado normalmente, tá? Só que, né, para facilitar a navegação dos clientes, tal, esse ponto ele é oculto, né? Os navegadores colocam essa informação para a gente. Outra informação sobre a URL, né? A URL ela é lida da direita para a esquerda, tá? Ela vai sendo desconstruída da direita para a esquerda. Então, esse ponto final que eu acabei de mostrar para vocês é a parte mais significativa da URL. O que esse ponto final significa, pessoal? Significam os servidores root, servidores raízes que estão espalhados aí pelo mundo, tá? Quando nós instalamos um servidor DNS, a gente só tem poder de instalar esses servidores recursivos aqui. Então, eu vou lá no Linux, né, ou instalo um binding, ou vou no próprio Windows Server e instalo um servidor DNS, automaticamente ele já tem conhecimento de todos esses servidores autoritativos. Tá? Ele já tem um endereço IP de todos esses caras. O que ele faz, né, o nosso servidor DNS? Ele manda um ping para esses caras, vê qual que está respondendo mais rápido e elege ele para sempre fazer essas consultas. Tá? Então, esses caras são chamados de servidores raízes, representados por um ponto. A segunda parte, né, o top level domain, a gente tem aqui todos os países, né, BR, FR, enfim, todos os países, alguns domínios especiais também, tá? E os domínios a partir dele, né, os domínios de segundo nível, são domínios que qualquer pessoa, né, pessoa física, pode ter acesso. Você, aqui no Brasil, o órgão responsável por organizar
esses domínios é o registro.br. Você vai lá, faz uma consulta, vê se tem o nome disponível. Se tiver, você paga uma taxa anual apenas para ter esse domínio nessa estrutura de DNS. Isso não tem a ver com o site, tá, pessoal? Depois, se você tem um site, você vai ter que hospedar em algum lugar, você vai ter que fazer esse mapeamento do DNS. Então, basicamente é isso. A URL é lida da direita para a esquerda, toda a URL termina com um ponto. Esse ponto representa os servidores raízes. Tem um desenho aqui que eu vou depois mostrar para vocês como que é feita uma consulta, tá? Então, por que eu estou falando tudo isso, né, pessoal, de DNS? É importante, né, vocês saberem, né, onde que estão os servidores de e-mail, né, onde que o site da empresa que eu estou fazendo o pentest está hospedado. Então basta a gente fazer essas consultas, né, elas estão abertas, elas são públicas, tá? Não tem problema fazer essas consultas, tá? A gente tem dentro dessa estrutura de DNS registros, tá? Então a gente vai ver alguns exemplos aqui. Basicamente, a gente tem o SOA, que é o Start of Authority, né? Quem quer ser o pai naquela árvore. O NS é o namespace, que é o próprio nome do seu servidor. E outros tipos de registros, tá? Só voltando um pouquinho aqui, né, pessoal? O DNS, ele utiliza aqui o protocolo DP. Mas quando ele vai atualizar, fazer uma transferência, né, uma conversa aqui entre outros servidores, ele usa o protocolo TCP. Tá? Então, por exemplo, imaginando um concurso, né? O DNS ele utiliza TCP ou UDP? A resposta correta seria ambos. Tá? Eu não sei se já aconteceu com alguém, provavelmente já, né? Você entra numa página. E aí lá no Chrome fica escrito aqui embaixo, né, resolvendo o host, e a página não carrega, de repente você dá um F5 e a página explode lá na sua frente. O que pode ter acontecido, né? O UDP ele não tem garantia da entrega da informação. Às vezes saiu um UDP, uma consulta para tentar resolver esse nome, e o pacotinho se perdeu por algum motivo aí na rede. E você fica ali sem resposta. Né? De repente você dá um F5, faz uma nova solicitação, resolveu o nome para IP, você consegue acessar a página. Tá? O que mais, pessoal? Todo dispositivo ele tem um mapeamento que a gente chama de mapeamento estático. Para quem está no Windows, né? Se vocês forem nesse arquivinho aqui, é um arquivinho texto, tá? Onde você pode fazer você mesmo essa associação de nomes para endereços IPs, tá? Então, no começo das primeiras redes, né, o pessoal sempre atualizava esse arquivinho aqui. Mas aí a rede foi crescendo muito, ficou inviável. Por isso que teve que fazer, né, esse mapeamento dinâmico, que é o DNS, né, o Domain Name System. Pois fica também, vou passar um exercicinho aí para vocês brincarem com esse cara aqui. O que mais, né? Dentro do DNS a gente tem esses tipos de registros, né? A gente vai focar mais aqui no tipo A, que é quando você faz o mapeamento de um nome para o endereço IPv4, que é esse endereço no formato padrão ali que eu mostrei para vocês no PACT3. A gente está no processo aí de transição do IPv4 para o IPv6, em virtude aí do esgotamento desses números, né? IPv6 aí ele tem um tamanho de 128 bits. É número que não vai acabar mais, né? Só de curiosidade, né? O IPv4 ele tem 32 bits de tamanho. E aí, muitas situações aí tiveram que ser propostas, né? Para tentar otimizar esses números. Por exemplo, o NAT. Por que na sua casa você usa o 92, o 68 e aqui na minha também? Né? Porque esses endereços são reservados, eles não são roteáveis na internet. Então, o IP começando com 10, o IP começando com 7216 até um 7231 e o IP começando com 92168, eles não existem na internet. O pessoal da IANA, né? Quem quiser acessar o site aí da IANA, lá você tem os engenheiros, os cientistas que organizam a distribuição dos endereços IPs. Eles fizeram isso, né? Retiraram da internet esses números.
Então você pode usar à vontade dentro da sua LAN, da sua empresa, da sua casa, e você tem um único endereço IP público, que a operadora te dá esse endereço, tá? Então aqui na minha casa eu uso 10 endereços IPs, né? Celular, videogame, televisão e tal, mas para o mundo lá fora eu sou um só, que é o endereço que a operadora me deu. Esse processo, né, de converter endereços reservados para endereços públicos é chamado de NAT, Network Address Translation. Outra forma de contornar o problema também foi a criação de subrede, beleza? Então vamos lá, pessoal. Se a gente entender esse gráfico aqui, nós entendemos como é feito uma consulta DNS. Deixa eu beber uma água aqui. Vamos lá, imagine aí você na sua casa ou na sua empresa, você é aqui o cliente, você quer acessar esse site aqui, ó, exemplo.eng.br. Você faz uma consulta ao seu servidor DNS, pode ser o seu roteadorzinho, né, enfim. Você vai falar, o servidor DNS, eu preciso acessar esse site, mas para acessar eu preciso resolver esse nome. Você me ajuda? Beleza. O DNS, né, o seu roteador wireless aí, ele já tem conhecimento desses servidores autoritários. Então, ele vai lá no primeiro elemento que é o ponto final. Ele vai lá no ponto final e fala, servidor raiz, resolve esse nome aí para mim, por favor. Ele vai falar, olha, eu não consigo resolver, mas eu vou te passar informações de onde estão os servidores BR, que é o segundo elemento aqui na URL. Não é o primeiro, tá? O primeiro é o ponto. Então, volta aqui, acessa aqui o servidor BR e fala, servidor BR, resolve esse domínio aí, por favor. Ele fala, ó, eu não consigo resolver, mas eu vou te passar informações, né? Isso aqui são endereços IPs. Então, eu vou te passar informações de onde estão os servidores .eng, né, aqui de engenharia. Volta aqui. Por último, ele vai lá no eng. Dentro do eng só tem um nome chamado exemplo. Eu posso ter, por exemplo, exemplo.com.br, exemplo.gov.br, não tem problema. Mas dentro do eng, dentro do BR, só tem um exemplo. Lá dentro ele vai me responder, ó, esse domínio responde por IP 210.10.10, né? Chutei aqui o número. E aí o seu servidor DNS responde aqui para nós. Então, nesse desenho, isso aqui seria o primeiro passo e esse aqui o último, tá? Se eventualmente, né, um outro colega seu dentro da mesma rede precisar acessar o mesmo site, o seu servidor DNS ele é inteligente um pouquinho para guardar essa informação em cache. Então ele guarda ali por alguns segundos, né, e aí ele já faz a resposta direta. E também você que acessou esse site, guarda na sua máquina, no seu cache, essa informação aqui. Se alguns segundos depois você acessar o mesmo site, você nem pergunta para o seu DNS, tá? Então, pessoal, isso aqui é uma consulta DNS. Toda vez que você dá um Enter no seu navegador, acontece tudo isso. Se você rodar o Wireshark aqui no cliente, você só vê essa pergunta e essa resposta. Quem quiser subir um servidor Linux, né, ou um Windows que seja, né, é fácil também baixar aí uma versão de avaliação, instala lá o DNS, instala o Wireshark aqui no seu servidor, vocês vão ver todas essas conversas aqui, tá? De curiosidade, tá, pessoal? Entrando um pouquinho aqui mais na parte de rede, nós temos 13 servidores raiz, não significa 13 máquinas, tá, pessoal? Porque senão, obviamente, não daria conta de atender todo o tráfego do mundo. Mas são 13 endereços IPs. Esses IPs, provavelmente aí trabalhando em clusters, né? O que é cluster? São várias máquinas trabalhando em conjunto ali que respondem pelo mesmo IP, né? Se uma morrer, não tem problema. As outras conseguem irem respondendo, tá? Então são centenas aí de servidores espalhados aí, mas são 13 IPs. Por que 13, né, pessoal? Só de curiosidade. O DNS utiliza o protocolo UDP, como eu já citei para vocês, e na área de dados dele, né, só cabem 512 bytes. Então essa informação de 13 foi o que coube nessa área de dados aí do UDP, tá? 13 IPs.
Quem quiser consultar, né, avançar um pouquinho nesse assunto aí, tem esse site do Root Servers, tá? Para a gente se proteger, né, já adiantando um pouquinho, mas a gente vai ter uma aula aí sobre criptografia, como a gente já está meio adiantado aqui no tempo dessa aula, vou falar um pouquinho para vocês mais sobre o DNS-SEC, que a gente utiliza aí criptografia de chaves públicas, então a gente vai voltar nesse assunto. Quem quiser brincar um pouquinho com isso, né, pausa o vídeo aí e faz o seguinte, pega um endereço IP de um site qualquer. Jeito mais fácil, pessoal, vocês podem dar um ping, né? Vou dar aqui um ping no Yahoo, por exemplo. Tá? Opa. Ping. Aí, o que acontece? Aqui. O ping, ó, ele vai resolver, tá, o nome. Então, antes do ping entrar em execução, eu chamei o DNS. Se eu tivesse aqui com o Wireshark aberto, vocês iam ver essa consulta. Vai lá no arquivinho, né, para quem está rodando no ambiente Windows. Então, volta aqui nesse arquivinho que eu falei para vocês, que é o mapeamento estático. Vai lá e fala o seguinte, olha, o Facebook, o nome facebook.com, ele responde pelo IP 74.6.136.150. Então você vai colocar isso lá, nesse arquivinho host. Quando vocês abrirem o Facebook, o que vai acontecer? Vai abrir a página do Yahoo. Tá? Então façam esse teste aí. Quem não conseguir, na próxima aula eu faço a gravação aqui desse vídeo. Mas por quê? A sua máquina ela tem uma ordem, né? Primeiro ela vai consultar seu cache local, é muito mais rápido. Depois ela vai consultar esse arquivinho aqui. Não achou a informação, ela vai para o DNS. Tá? E faça um teste, pessoal, de site que vocês não acessaram recentemente. Por quê? Porque essa informação vai estar no seu cache. Se você quiser limpar esse seu cache, né, depois eu coloco lá no Moodle também, mas vocês podem no Windows digitar ipconfig espaço /flush DNS. Você limpa todo o seu cache de DNS local, tá? Então aqui a gente tem os órgãos responsáveis aí por cada continente, né? A gente já tem situações aí de um continente comprando blocos de endereços de outros em virtude do esgotamento e tal. Vou correr um pouquinho aqui também por causa do tempo, tá? Você pode fazer consultas aqui nesses sites, por exemplo, DNS Stuff, ele vai te dar uma lista de todos os sites que pertencem àquele domínio, né? A pessoa responsável, enfim, né? O Ruiz, que a gente já viu na aula passada, que ele mostra o contato do responsável. Eu não vou mostrar isso agora, porque daqui a pouco a gente vai ver uma parecida, tá? Ah, beleza, professor. E aí, eu tenho o contato da pessoa, né? Não estou incentivando a vocês fazerem isso, mas imaginando aqui um hacker, né? O que eu posso fazer, né? Hoje mesmo, pessoal, só de curiosidade, eu já tenho acontecido isso comigo há alguns dias, né? Eu estou recebendo ligação do meu próprio número, tá? E aí, como que a pessoa faz isso, né? Coloquei um site aqui, né? Tem outros exemplos, mas o Spoof Card, novamente, não estou incentivando a vocês a fazerem isso. Spoofcard.com. Nunca testei, tá, pessoal? Mas aqui, ó, eu consigo, né, gravar as ligações, né? Existem outros aplicativos também para fazer isso. Posso mudar minha voz, né, homem ou mulher. E o interessante aqui, né, enviar mensagens, o SMS, que não é muito utilizado, tem uma, deixa eu ver se está aqui nessa página inicial. Você pode, né, criar um outro número. Então, isso a gente vê, né, acontecendo aí com muita frequência. Então, a pessoa, por exemplo, que eu citei como exemplo, que está me ligando, né, está usando um aplicativo parecido com isso. Ele coloca lá qual o número que ele quer que apareça, tá? E aí, se eventualmente se é alguém que esteja na minha agenda, né, já vai aparecer o nome da pessoa, enfim.
tá? Só para deixar aí uma pulga atrás da orelha de vocês, tá? Então, dá para a gente fazer muitas coisas aqui. O que mais, pessoal? Seguindo aqui, outras ferramentas, né? Eu mostrei o ping ali, que é o mais tranquilo, mas a gente pode usar, por exemplo, né, o NS Lookup, né, o Namespace Lookup, né? Procure por um namespace, eu vou falar para ele, o DNS, qual que é o IP do Facebook? Então ele vai vir aqui no meu DNS, esse cara aqui é o meu roteador, e ele vai falar, ó, o Facebook é esse endereço IP aqui, tá? Se eu quiser saber os endereços dos servidores de e-mails, tá, pessoal? Vocês podem aqui utilizar o modo interativo, digita nslookup, dá o Enter. Não precisa ser exatamente igual eu fiz aqui, ó, na mesma linha, tá? Tá vendo aqui, ó? Eu posso dar um nslookup e interagindo com o meu DNS, né? Eu falo, ó, apresenta para mim todos os servidores de e-mails, tá? E aqui depois o domínio ele vai tentar buscar, tá? Fica também aí para vocês fazerem, tá? Eventualmente, se eu tentar buscar outras informações mais detalhadas, né, de quanto tempo essa informação fica em cache, tá? O ideal é que isso não apareça, tá? Faça um teste aí se você consegue obter essas informações, tá? O dig, né, no Windows ele não é nativo, no Unix ele é. Você pode também fazer consultas aqui, ele vai mostrar para vocês. Ó. Lembra que eu falei do tipo A, do tipo NS, o mapeamento IPv6, né? Aqui não tem nenhum registro MX, que é de servidores de e-mails. Mas a gente pode, né, fazer essas consultas. Olha lá, o Google responde por esse IP, ó o ponto final que eu falei para vocês, enfim. Deem uma pesquisada aí também para vocês verem o funcionamento dessa ferramenta. E o Traceroute, pessoal, lembrando, né, fase de reconhecimento. O Traceroute no Windows é Tracert, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. Traceroute, eu quero traçar uma rota daqui da minha casa para o servidor. Ele vai listar todos os roteadores que eu passo daqui da minha casa, onde eu estou, até ele bater lá no servidor do Facebook. Então, aqui da minha casa até bater no servidor do Facebook, eu estou passando por 10 roteadores. Esse primeiro é aqui o meu roteador wireless, está aqui do meu lado, tá? Já passo aqui para o roteador da operadora, né? E vai, né? Bate lá em São Paulo, né? GRU deve ser Guarulhos, enfim, até bater em algum data center aí do Facebook. Só de curiosidade, pessoal, como que o Traceroute funciona? A gente tem em cada pacotinho, né, um cabeçalho chamado TTL, que é o Time to Live. Você pode ver aqui através do ping, ó. Se eu pingar aqui o Facebook, então, Ctrl C para parar, tem aqui o TTL, é o Time to Live. Cada roteador que esse pacote passa, o roteador decrementa 1. Tá? Ele começa num número, cada sistema operacional tem um número padrão, mas isso pode ser editável. E aí cada roteador ele vai diminuindo 1. Então quando a gente chama o Traceroute, o que ele faz? Ele coloca o TTL como 1. A hora que ele bate no meu roteador zera e o roteador mata esse pacote. Quando ele mata, o ICMP entra em ação e nessa resposta ele me dá esse tempo, né? 2,4 milissegundos. Aí ele faz isso 3 vezes. Depois ele cria um outro pacotinho com TTL igual a 2. Então ele passa pelo meu roteador tira 1. Passa pelo segundo, esse segundo ele vai zerar o TTL e acusa uma mensagem de erro. Tá? Nessas mensagens eles trazem esse tempo aqui. O próximo ele coloca TTL igual a 3, por aí vai, tá? Só de curiosidade. E já que eu estou falando isso aqui, ó, por exemplo, né? TTL é 54. Tem alguns valores padrões, tá, pessoal? 64, 128 e 256.
Aí vocês pesquisem aí na internet, né? Qual o valor padrão aí de cada um, né? Windows, Linux, Unix. Então, esse número aqui está mais próximo do 64. Então, quer dizer que eu passo por 10 roteadores, né, para receber essa resposta. Então, eu mandei um ping lá para o Facebook, a resposta do Facebook para mim começou com 64, cada roteador que foi passando, ele foi decrementando até bater aqui na minha casa, tá? Só para vocês verem, ó, eu vou dar um ping aqui, deixa eu ver outro site, no office.com. Ó, no office.com ele está dando TTL igual a 114. Qual que é o valor mais próximo? 128. Então eu já sei que são, assim, eu não posso afirmar, né? Mas provavelmente são sistemas operacionais diferentes. Normalmente ninguém muda esse valor, mas cada sistema operacional tem um valor padrão. Então quer dizer que eu estou passando aqui, né? O valor mais próximo é 128, eu estou passando por 14 roteadores. Se eu quiser ter certeza, né? traceroute office.com. Ele vai, né, bater aqui provavelmente em 14, né? Se quiser fazer uma consulta mais rápido, pessoal, porque aqui ele está tentando resolver nomes, tá? Uso "-d". Quando aparece assim, pessoal, quer dizer que o roteador ele bloqueia tráfegos, né, informações ICMP. Então aqui não vai dar para a gente tirar, né, essa prova aqui, mas se eu colocar aqui "-d", ele não vai resolver nomes, e provavelmente ele vai mais rápido aqui. Ó. Ele está resolvendo, ficou em cache aqui no meu caso. Mas entenderam a ideia, né? Depois vocês podem fazer um teste aí parecido. O TTL ele vai sendo decrementado a cada roteador que ele passa, para o pacote não ficar aí eternamente na internet, né? Passando aí de roteador em roteador. Zerou o TTL, ele mata o pacote, tá? Que mais, pessoal? Vamos correr um pouquinho aqui, né? A gente tem outras ferramentas aí na fase de reconhecimento, que é o seguinte, deixa eu já ligar aqui minha VM, que é o Google Hacking Database. Não sei se alguém já ouviu falar, mas o que aconteceu, né? Esse cara aqui, né, antes de falar da historinha desse cara, né? O Google ele tem strings específicas para facilitar a sua pesquisa, tá? Aí em 2004, esse cara aí falou o seguinte, bom, e se eu usar essas strings aqui para tentar obter informações aqui, né, pensando num ataque, enfim. Então, o Google Hacking Database nada mais é do que isso. Então, você pode, por exemplo, eu quero pesquisar uma determinada informação num determinado site. Então, você pode colocar site 2 pontos e o nome do site. Então, o Google só vai focar nesse site. Eu quero procurar arquivos, por exemplo, do tipo doc, né, dentro de um site específico. Então você pode filtrar sua pesquisa através dessas strings. Aqui não estão todas, tá? Mas só para vocês verem, tá? Então tem vários exemplos, tá, pessoal? Sugiro que vocês, né, pausem aí o vídeo, testem. Então, por exemplo, eu vou pesquisar em todos os sites gov.br, caso tenha arquivos, né, SQL de banco de dados, ou arquivos de e-mail no formato MDB, ou sei lá, encontrando servidores VNC, encontrando webcams, enfim, a gente tem vários, tá, pessoal? Vocês podem entrar aqui no site, ó, o ExploitDB já passei para vocês, né? Deixa eu acessar aqui o site. Ele vai ter aqui no menu, ó, Google Hacking Database. Então, ó, são informações recentes aí, ó. Hoje é 4 de outubro. Estou gravando essa aula antes, né? Mas, ó, alguém descobre lá uma que a gente chama de DORC, tá? Eu acho que é um termo novo aí para vocês. DORC são essas strings que a gente usa aí no Google. Basta você, né, copiar, é muito simples, tá? Copia isso aqui,
Ctrl C e joga no Google. Ele vai listar sites, né, que tem aqui, por exemplo, arquivos.sql. Alguém descobriu essa string e coloca lá. Então, explorem isso aí, tá, pessoal? Tem outros sites com exemplos aí de Google Hacking Database, né? Por exemplo, essa aqui eu peguei nesses sites, tá? Então, acesso remoto habilitado, né? O TS do Windows, Terminal Service. Quero procurar, sei lá, só música no formato MP3. Às vezes alguém gravou um relatório de uma ferramenta de scan, né, que é o Nessus, que a gente vai ver. Você pode pesquisar por essa string, tá? Vamos ver se a gente encontra alguma webcam aí ativa, né? Vou usar essa dork aqui, né? Vamos lá, vou mostrar para vocês. Olha lá, Ctrl C, Ctrl V, ó. Tem uma aqui. Olha lá, acessei. Tá ao vivo aqui essa webcam. A pessoa pode ter deixado de propósito, né, para qualquer um acessar, mas ela está aberta, né? É outro país aqui provavelmente, né? Já está à noite. Eu estou gravando essa aula aqui à tarde. Então, enfim, né? Cuidado também aí para explorar, pessoal. Que a gente tem um termo também aqui na área de segurança. A gente tem, né, situações que a pessoa coloca, né, sistemas vulneráveis justamente para ver o que o hacker vai fazer. Tá? Então são os honey spots, né, os potes de mel. Você acha, nossa, encontrei um sistema aqui aberto e tal, e aí a pessoa do outro lado deixou aberto de propósito justamente para analisar esse comportamento. Tá? Então tem vários aí, não vou clicando não, mas depois vocês podem explorar também. Tá? Então Google Hacking Database, vocês podem usar essas dorks, né, para tentar estar fazendo um pen test numa empresa. Deixa eu ver aqui se alguém deixou algum arquivo .sql, né, um arquivo aqui, enfim, aí vai da curiosidade de vocês. Vamos ver algumas coisas mais práticas aqui, pessoal, para a gente já caminhando para o final. Lembrando, né, que a gente está naquela fase de obter informações do nosso alvo. Tá? A gente tá vendo aqui, imaginando que a gente está fazendo um pen test e tal. Alguns sites, né, por exemplo, o IP-Logger. Não sei se alguém já brincou. IP-Logger. Deixa eu acessar ele aqui. O que acontece? Né? Aí você lembra que no comecinho da aula eu falei que a gente precisa aí, de aplicar técnicas de engenharia social. Então aqui eu vou colocar o seguinte, vou colocar uma URL, o google.com, né? Ele vai gerar uma outra URL aqui para mim, tá? Eu posso depois, né, encurtar essa URL, né, para tentar enganar a vítima. Posso usar, né, ofuscar a URL através do bit.ly aqui, enfim. Mas eu tenho que falar, o fulano, né, clica nessa URL aí, por favor. Então aqui só para mostrar para vocês, eu vou acessar aqui o meu celular, né, iplogger.org/. Se vocês testarem essa URL, provavelmente já vai estar fora do ar, tá? Se a gente tivesse ao vivo aqui, né, ficaria legal. Eu digitei exatamente essa URL no meu celular e ele abriu o site do Google, tá? Então façam esse teste aí. Não habilitei nada disso, tá? E aí se eu der um F5 aqui, se eu atualizar a página, olha lá, ele vai me mostrar algumas informações, tá? Esse é o meu endereço IP, que a operadora me deu, né? Tô usando aqui o Android e tal, a versão aqui do sistema, enfim. Se eu vim aqui nesse Data Smart Data, né? Ele pegou a geolocalização, que não é minha casa, tá? Do endereço da NET Barretos, que é o provedor que eu uso, enfim, tem algumas informações aqui. Só de curiosidade, pessoal, habilitem esses caras aqui, ó. Informações de GPS e tal, Smart Data. Liguem o GPS do seu celular. Vocês vão perceber aqui, né? Não vou mostrar porque esse vídeo está público, mas a gente consegue ver a localização, né, real, né? Vocês viriam aqui exatamente onde eu estou,
Então, de curiosidade aí, ó, habilita, né? Quando você acessar do celular, ele vai perguntar, ó, fulano deseja acessar sua localização, né? Aceita lá, dá um F5 na página e você vai ver exatamente a localização, o que mais que enfim, várias coisas, tá, pessoal? Vocês vão ver o tanto de informação que vocês vão obter aí através se a pessoa clicar nesse link, tá? Tem muita coisa legal aí. Enfim, vou deixar de curiosidade para vocês verem, tá? Não vou mostrar aqui para não divulgar aí meus dados pessoais. Então, IP-Logger é uma ferramenta interessante aí para vocês obterem dado. Outras aqui, né, pessoal? Eu vou deixar para vocês testarem. A gente tem aqui The Harvester. Ele é feito aí, ele usa vários buscadores, tá? Esse "-d" é o destino, "-l" para você limitar e o "-b" quais buscadores você quer utilizar, né? Google, Bing, enfim. E aí ele vai tentar buscar tudo, pessoal, relacionado a esse domínio, né? E-mails, enfim. Então façam um teste aí também, tá? Essa versão do Kali mais nova, se eu não me engano, o H é maiúsculo, tá? Então se der erro no comando, usem The Harvest com H maiúsculo. Tem o Maltego, tá? Eu vou deixar como exercício para vocês explorarem esse cara. Ele é utilizado aí para mineração e tal. E quem for utilizar essa ferramenta, apesar dela estar gratuita lá no Kali, para fazer pentest, você vai precisar da versão paga, tá? A licença dele não te dá permissão para fazer pentests aí, profissionais, tá? O WatchWeb também vai te dar umas informações da pessoa, quem que é o responsável, é como se fosse o Ruiz, né? O Dimitri. Aliás, o WatchWeb, deixa eu ver esse aqui, só mostrar esse aqui para vocês. Ele mostra algumas informações interessantes, tá? Deixa eu carregar aqui rapidinho. No Kali, pessoal, que eu já mostrei para vocês, vou abrir aqui o terminal. Vamos lá, que eu tô com pouca memória aqui nesse computador. Vou beber uma água. Vamos ver se ele carrega aqui. Beleza, né? WatchWeb. Vou usar aqui, ó, um site nosso aqui da nossa escola, tá? Aqui de Barretos. Ele vai trazer informações, né? Através aí de técnicas de banner grab, né? Versão do sistema operacional, versão do Apache. Olha lá, ó. Qual a versão do Apache que eu estou utilizando, né? PHP, o SSL, enfim. Informações que ele traz aí através da manipulação aí dos cabeçalhos, né, das trocas de informações entre sites. Lembra da primeira aula, né, da pesquisa de vulnerabilidade? Vamos supor que eu já, né, olhei hoje, tem uma vulnerabilidade, né, como exemplo, nessa versão do Apache. Opa, né, então já acende aquele sinalzinho de alerta, tá? O Dimitri, né, que é igual ao Ruiz, tá? Podem testar aí também. Esse aqui, pessoal, nessa versão do Kali não está instalado, mas o que ele vai tentar fazer, o URL Crazy? Ele vai tentar trazer domínios parecidos com o original. Então, qual que é a chance de uma pessoa digitar Google com apenas uma letra O? É grande, né? Às vezes digitou errado ou com 2 L's, enfim. Então, tem pessoas, né? Não no caso do Google, mas, por exemplo, submarino, né? Tem gente que provavelmente vai digitar submarino errado. Tem pessoas, né, que registram esses domínios, né? O B é mudo, né, do submarino. Às vezes uma pessoa vai lá e registra submarino com I. Se eventualmente alguém digitar, né, essa palavra errada, vai abrir um site, a pessoa fez o download do site e você pode estar interagindo com um site que não seja real. A aparência dele é real, mas ele não é. Tá?
Então fica aí também de curiosidade para vocês testarem essa ferramenta aí. O hping, tá? Quando você quer fazer uma varredura de rede, você consegue fazer ping através de portas. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu já caminhando para o final, né? Vou mostrar aqui, ó, da minha máquina física aqui mesmo, tá? Vou dar aqui, esse "-s", ele ativa a flag SYN, né, de Synchronize. Eu quero dar um ping aqui no meu roteador wireless, né, tá aqui do meu lado. "-p" é a porta na porta 80. Né? Tem que usar aqui o sudo, toda vez eu esqueço. Então, deixa eu dar um Ctrl C para parar. Então, o meu roteador, lembra lá do three-way handshake que eu comentei na aula passada? Então, eu estou pingando aqui o meu roteador wireless, o TTL é 64, por quê? Eu não passei por ele, né? Olha que interessante aqui, ó, ele está me respondendo com as flags SA. O que é o SA? O SYN e o ACK, né, que a gente explicou lá que toda conexão TCP tem. O que mais de interessante aqui? Ó, se eu pingar na porta 81, a porta 81 não está aberta. Vocês vão perceber aqui a diferença. Ó. O que esse R é de reset? Né? Ele está me respondendo, mas eu estou tentando conversar com ele através da porta 81, ele não está aceitando. Aqui ele aceitou e aqui não. Tem como a gente também, pessoal, brincar aqui com os timestamps. Né? O que é o timestamp? São os carimbos de tempo, através dessa opção aqui, ó, TCP timestamp "-s", mesma coisa. Vou pingar o meu roteador aqui, vocês podem testar no de vocês, "-p80". O que está acontecendo aqui, pessoal? Eu consegui, né, obter o timestamp do meu roteador. Ele está ligado a essa quantidade aqui, né? Eu viajei, fui lá para minha cidade, né, votar, desliguei aqui o roteador e tal, para não ficar, né, o fim de semana sozinho. E aí liguei ontem, hoje é terça, liguei no domingo à noite. Então, vocês estão vendo esse vídeo agora, provavelmente é outro dia, né? Mas só para vocês verem que ele obteve aqui o timestamp. Então, também de curiosidade, né, o pessoal da área de redes tenta fazer algumas pesquisas aí, né, como que ele obtém esse timestamp. Beleza? Quem quiser, né, uma opção aí, ao invés do Wireshark, você pode executar o TCP dump, é tipo um Wireshark só por linha de comando, tá? Às vezes quer capturar um pacotinho rapidinho ali, né, TCP dump e tal, você já consegue executar por linha de comando para quem está em ambientes Unix, né, Linux. DNS Map, né, pessoal, descobrir outros subdomínios, também fica aí para vocês testarem. Tá? Lembrando, tudo isso é obtenção de informações. Tá? Às vezes tem lá um domínio, um subdomínio, enfim, pesquisem. E para finalizar aqui nossa aula, pessoal, o famoso Shodan. Tá? O Shodan, ele é um Google, né, fazendo um paralelo aí para IoT, né, para busca aí de roteadores, desktops, switches, câmeras, enfim. Você pode usar strings específicas, tá? Deixa eu acessar ele aqui. Ele é bem famoso, provavelmente vocês já ouviram falar. Tem a versão gratuita, vocês podem logar aí com o Google, né? O e-mail do Gmail e tal. Pode logar aqui com o Google, Twitter. E aí vocês podem usar algumas strings, né? Por exemplo, eu quero pesquisar todas as webcams, igual a gente fez lá no Google, né? Lembra? Do Brasil, né? Eu quero pesquisar nesses subdomínios aqui, gov.br, que tem o Apache instalado, ou uma versão específica do Apache. Lembra? A gente acabou de ver a versão aqui da nossa escola. Eu posso já pesquisar aqui em vários outros domínios. Pesquisar se alguma máquina ainda está rodando XP. Tá? Enfim, explorem essa ferramenta, tá, pessoal? E uma parecida com ela é o Census. Tá? É fantástico isso aqui, né? A gente tem nessa versão gratuita aqui, né?
a gente tem uma limitação de páginas de resultados, tá? Então, se eu logar aqui, vocês vão ver que a gente consegue ver 3, 4 ou 5 páginas, não lembro. Mas vira e mexe isso aqui, né, entra em promoção, tá? Vocês pagam aí $5, tá? Então, fiquem atentos aí para quem quiser ter a versão full aí do Shodan, tá? É acesso web, não precisa instalar. Beleza, pessoal? Então, como exercício, né, para essa semana aí, tentem explorar um pouquinho o Maltego, que é aquela ferramenta lá que eu falei que não pode usar para pentest e tal. Tenta iniciar, tem alguns macetezinhos ali. O Shodan, né, explorem aqui alguns filtros, né, pesquisem na internet aí filtros Shodans, né, sei lá, videogames, pesquisa alguma coisa diferente. E o HPing, né, vocês podem explorar aqui o HPing, -H aqui, né, ele dá um help, tenta, deixa eu estudar aqui alguma dessas funções aqui que o professor não falou, né, sei lá, -V de verbose, sei lá, brincar um pouquinho aqui com o ICMP, assim, incentivando vocês a estudarem, né, buscarem alguma coisa nova, tá? Então, finalizando, a tarefinha da semana é tentar vocês brincarem um pouquinho, fazerem vocês brincarem um pouquinho com essas ferramentas. O Maltego eu não mostrei, então tenta iniciar ali, faz um testezinho rápido ali no roteador de vocês. O Shodan, tenta ver algum filtro diferente desse aqui, né? Ou como eu não mostrei aqui, também podem testar esses mesmos. E tenta ver alguma coisa diferente, né? Faz o teste aí do HPing 3, sei lá, tentando buscar alguma coisa, né? O professor falou aqui da flag sim, mas e se eu colocar um -SA, por exemplo, né? Deixa um terminal rodando aqui e um terminal rodando o TCP dump, igual eu falei, né? Que é o Wireshark por linha de comando. Enfim, usem a imaginação, tá, pessoal? Infelizmente, o nosso curso é básico, então eu fico dando essas dicas. Faz isso, explorem isso, né? Enfim, infelizmente não dá pra gente ver tudo. Hoje a aula se estendeu um pouquinho, né? Porque eu iniciei a aula ali falando um pouquinho sobre o Cisco Packet Tracer, né? Mas a gente estendeu um pouquinho aí no horário. Mas tranquilos, espero aí que vocês aproveitem, explorem aí as ferramentas. Algumas delas não vão nessa versão do Kali, por exemplo, o RL Crazy não está instalado, então vocês podem instalar, enfim, né? Criem um ambiente de teste aí de vocês e estudem, né? Sejam curiosos, né? E façam sempre testes em ambientes controlados ou que vocês tenham autorização. Beleza, pessoal? Valeu aí, obrigado. A gente vai conversando lá no fórum. Eu vi que o pessoal criou lá grupo de WhatsApp, Telegram, espero aí que vocês interajam, né? Façam aí o networking, criem aí vínculos aí que possam um ajudar ao outro. Beleza? Um abração aí para todos, pessoal. Até semana que vem.